Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde vai propor projeto indicativo para que a Prefeitura amplie divulgação sobre causa animal. Executivo é autorizado a acessar empréstimo para a recuperação de ruas e avenidas de Porto Alegre. E ainda, protocolado pedido de CPI para apurar a situação dos motoristas de aplicativos. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente fará um projeto indicativo para que a Prefeitura amplie a divulgação de informações sobre políticas públicas ligadas à causa animal aqui no município. A iniciativa foi um dos encaminhamentos definidos pela Cosman após reunião virtual que tratou do assunto nesta quinta-feira. A reunião extraordinária da Cosman foi proposta pela vereadora Lourdes Sprenger. A intenção da parlamentar é promover o debate sobre o trabalho e as ações desenvolvidas pelo Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre, além de conhecer as demandas e as dificuldades enfrentadas pela comunidade que atua na proteção animal. O que mais temos dificuldade é o reencaminhamento de animais, a hospedagem, o atendimento à emergência, tudo isso é muito dispendioso quando se vai tratar um animal. E hoje nós estamos aqui com o GCA para ver quais os projetos, para ver o que está em andamento, o que já foi concluído. Nós temos uma terceirização, muitas pessoas não sabem, essa terceirização desempenha um papel que nós não tínhamos antes, de atendimentos, desde castração, exames e outros. Conforme representantes do Gabinete da Causa Animal, o órgão trabalha para alcançar 20 mil castrações por ano. A diretora-geral do GCA, Catiane Mainardi, também destaca o processo de descentralização das atividades através de ações nas comunidades. Catiane ainda ressalta o cadastro de protetores e acumuladores de animais, bem como a ampliação de atendimentos veterinários. O atendimento a cães e gatos lá no USAV, então, ele tem outro requisito. São cidadãos que têm Bolsa Família ativo ou NIS que recebe até 3 salários mínimos, tá? Tem que ter um atestado emitido pela subprefeitura. Cada tutor pode buscar a subprefeitura do seu bairro e emitir esse atestado aí de que ele recebe até 3 salários mínimos. Tanto para a castração quanto para atendimento de cães e gatos, tem que ser morador de Porto Alegre e apresentar o comprovante de residência. Protetoras animais também se manifestaram durante a reunião. Entre as solicitações, os representantes da causa pedem mais transparência das atividades do gabinete, mais políticas de castração e ampliação das ações educativas. Então, a gente não tem noção nenhuma de número nenhum sem ser o que vocês apresentam para a gente. E como parte da cidade, de pessoas que estão tentando se inscrever em projetos, acompanhar a quantidade de castrações que estão sendo feitas e fazer parte dos projetos de vocês, a gente não tem onde buscar informação. O que acontece? Nós temos todos esses números, tá? Na verdade, é só pedir que a gente consegue fornecer, até porque mensalmente a gente faz toda a conferência do que é prestado pelo parceiro para poder fazer o pagamento do termo de colaboração. O que nos falta hoje somente é esse fluxo de publicar, né, nas redes sociais, ali, enfim, da prefeitura, e que a gente pode analisar e entrar em contato com o pessoal responsável pela transparência para ver se a gente conseguiria deixar isso como rotina, então, essa publicação de dados. Como encaminhamento, a vereadora Cláudia Araújo, que presidiu a reunião virtual, disse que irá pedir ao Executivo reforço nas divulgações sobre as políticas públicas voltadas aos animais. Então, nós podemos fazer a nível de comissão uma solicitação de informação mais completa, né, onde vocês nos repassem as dúvidas que vocês venham a ter e que nós possamos fazer um documento único questionando o Gabinete da Causa Animal com relação às dúvidas que se tem. E eu gostaria também de que nós fizéssemos via Cosman uma indicação para que o Executivo fizesse mais campanhas informativas. A Câmara Municipal deve instalar nas próximas semanas uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a situação dos aplicativos de transporte no município. A medida atende solicitação de motoristas que cobram respeito às leis trabalhistas. Eles relatam também o desligamento de centenas de condutores.
Motoristas que trabalham com aplicativos na capital compareceram à Câmara na sessão de quarta-feira. Após o desligamento de mais de 500 profissionais de uma única empresa do ramo no estado, a categoria solicitou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. O vereador Jonas Reis reuniu as 12 assinaturas necessárias e protocolou o pedido de CPI. O Brasil tem legislação, essa legislação tem que ser respeitada e essa casa vai discutir duas coisas principais: as relações pertinentes aos contratos dessas empresas com a cidade, com os trabalhadores, com os usuários e o recolhimento de impostos para todo mundo que tem sede aqui. No início da próxima semana, as bancadas devem ser notificadas para que indiquem representantes à comissão. Para a distribuição das vagas entre os 12 membros, é utilizado o cálculo de proporcionalidade. Definidos os participantes e sob presidência do vereador que primeiro assinou o requerimento da CPI, os trabalhos são iniciados. Então teremos 120 dias aí de muitas reuniões, muitos debates, muitos requerimentos de convocação e todos serão convidados a falar, a dizer, a trazer a sua voz para a gente entender e passar limpo a história dos aplicativos da cidade, que inclusive tem uma relação muito grande com o transporte da capital. Além do período regimental de funcionamento, a CPI ainda pode ser prorrogada, caso necessário, por mais 60 dias. A Câmara aprovou na sessão de quarta-feira projeto de lei do Executivo que autoriza a Prefeitura a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil. Pela proposta, o governo poderá realizar financiamento de até 60 milhões de reais para obras de infraestrutura viária na capital. De acordo com o Executivo, as operações de crédito serão destinadas a financiar a pavimentação de ruas de Porto Alegre. O líder do governo na Câmara destacou a importância da medida como forma de trazer melhorias para as vias da capital. É um projeto importante para cuidarmos das ruas, do transporte viário, das ruas de Porto Alegre, dos buracos, enfim. É um projeto para fazer um empréstimo Banco Brasil com aval do governo federal. Importante essa aprovação. Eu agradeço a oposição e a situação pela votação. Uma emenda da vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB, também foi aprovada. O texto prevê que os recursos próprios, investidos pela Prefeitura, sejam destinados preferencialmente à pavimentação de áreas populares e periféricas. Os profissionais de educação física agora podem fazer parte do rol de categorias consideradas essenciais em situações de crise de saúde pública, como no caso de pandemias. O projeto de lei do Legislativo que estabelece a medida foi aprovado na sessão de quarta-feira. Conforme a autora da matéria, a vereadora Lourdes Sprenger, o projeto tem como base resoluções do Conselho Nacional de Saúde e atende à reivindicação dos educadores físicos. Hoje o profissional de educação física não é fazer só exercício, ele tem uma formação bem mais ampla, academias fecharam, profissionais ficaram sem emprego e nós não estresse, porque quem faz exercício, né, a pessoa sente necessidade, aí tu não tem orientação, tu vai fazer o quê? Aí fiz um projeto para que em casos de pandemia, em casos de alguma necessidade maior de profissionais, eles estejam no rol da saúde. O projeto de lei foi aprovado com 27 votos favoráveis e 5 contrários. Também foi aprovado o projeto de lei do Legislativo que garante a disponibilidade de salas de aleitamento materno nos locais de trabalho das servidoras municipais de Porto Alegre. Conforme a autora da matéria, vereadora Laura Cito, o município deverá garantir a instalação das salas de aleitamento materno. O objetivo, conforme a parlamentar, é garantir a saúde da criança, bem como os direitos da mãe e do bebê à amamentação. Nós ouvimos vários relatos de mulheres, inclusive mulheres de classe média, né, que acabam fazendo sua ordenha no banheiro, no almoxarifado, né, de forma muito exposta e acabavam, obviamente, não conseguindo prosseguir com o aleitamento, sem contar o próprio deslocamento do trabalho, né, de cidades maiores, às vezes muitas horas de deslocamento, enfim, né. Então, de fato, garantir o aleitamento, ele tem vários impactos positivos. Ainda conforme o projeto, a implementação das salas de apoio ao aleitamento materno deverá ser feita pelos órgãos públicos, no prazo de 90 dias contados da publicação da lei.
E com o intuito de promover a qualificação e articulação de museus públicos e privados, foi aprovado o projeto de lei do Legislativo que institui o sistema e o caminho dos museus na capital. A proposta visa ainda estimular projetos culturais no município. De autoria do vereador Aldacir Oliboni, a proposta foi aprovada de maneira simbólica. A iniciativa busca integrar os museus de Porto Alegre, bem como fomentar ações e políticas voltadas ao setor. O parlamentar ainda destacou que a proposta quer instituir a Semana Municipal dos Museus e oficializar a Noite dos Museus no dia 18 de maio. Uma vez que ele entra no calendário dos eventos da cidade, ele também tem uma visão diferenciada, né? O governo olha como um evento da cidade. Por isso, os idealizadores possam capitanear recursos também, seja de patrocinadores ou recurso federal, no sentido de poder divulgar melhor esse evento. 2 emendas anexadas ao projeto também foram aprovadas. Uma delas, do próprio autor do projeto, suprimiu o artigo que indicava à Prefeitura realizar parcerias com as instituições. A outra emenda, de autoria dos vereadores Matheus Gomes e Roberto Robaina, ambos do PSOL, inclui o Museu de Percurso Negro e o Museu do Hip Hop na legislação. Vamos conferir agora os demais projetos apreciados na sessão de quarta-feira. A repórter Kiane Sutelo está conosco e traz mais detalhes. Dentre as propostas aprovadas, temos uma homenagem especial também, não é, Kiane? Olá! Olá, Clayton. É isso mesmo. O músico Teixeirinha deverá ganhar uma estátua na Zona Sul aqui da capital. É o que prevê projeto apreciado na sessão de quarta-feira. A proposta foi aprovada de forma unânime pelos parlamentares. A iniciativa é do vereador Márcio Binzeli, do PDT, presidente do Legislativo Municipal. E além da homenagem a este músico gaúcho, ícone aqui da nossa cultura, o plenário também tratou de outros diversos temas e um deles foi a votação de um veto parcial do Executivo à proposta que trata sobre o mobiliário urbano da cidade. A Câmara manteve veto parcial ao projeto do vereador Moisés Barbosa, do PSDB. A matéria dispõe sobre publicidade nas laterais de edifícios e muros. A proposta teve um artigo excluído, com a votação favorável ao veto do prefeito. E, Clayton, ainda foi aprovado o projeto que torna a área especial de interesse social um território na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Com isso, ali no local será permitido a construção de comércios e habitação. A proposta, de autoria do então vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, foi desarquivada pelo vereador Idenir Sequim, do MDB. A área mencionada no projeto fica localizada na região em que se encontram a estrada Francisca de Oliveira Vieira e a Avenida Edgar Pires de Castro. E para fechar, Clayton, também foi aprovada a matéria do vereador Alvoni Medina, do Republicanos. A proposta reconhece aquelas bengalas longas, coloridas, sabe? Como identificação das pessoas que têm deficiência visual, sendo uma cor para cada nível de deficiência. A cor branca vai identificar as pessoas cegas, a verde para pessoas com baixa visão e a branca com vermelho para pessoas surdo-cegas. A ideia das propostas é conscientizar a sociedade sobre o tema. Clayton, volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Kiane. E também na quarta-feira os parlamentares ainda rejeitaram o projeto do Legislativo que tirava a obrigatoriedade da construção de recantos infantis em prédios residenciais na capital. A matéria que tentava revogar a lei que obriga a construção dos recantos infantis é do vereador Felipe Camozato. A proposta estava entre os projetos priorizados para a votação desde 23 de agosto, quando se intensificaram as discussões sobre o tema. O autor explica por que defende a revogação da lei existente. É uma lei que não está regulamentada, mas que causa uma insegurança jurídica muito grande, especialmente para o pequeno, né? Então, no caso do pequeno construtor, que fica na dúvida se deve ou não executar, ele acaba executando e mesmo quando o público não tem necessidade ou não quer, não demanda o recanto, ele acaba pagando por isso. E o que a gente quer é preservar, especialmente quem não tem condições financeiras, nem de pagar um aluguel mais caro, nem de comprar um apartamento mais caro, porque não necessita do recanto infantil, possa ter a liberdade de poder escolher por um empreendimento nesse sentido. O projeto, que previa a desobrigação dos recantos infantis nos prédios, recebeu
recebeu 16 votos favoráveis e 17 contrários. Dentre os parlamentares que se posicionaram pela rejeição da proposta está a vereadora Laura Cito. O impacto disso é irrisório, né, frente às propostas de construção das construtoras, sendo que, frente à proteção da infância, o impacto é grande, né? Um condomínio não poder ter um espaço de recreação para que os seus filhos possam sociabilizar, né, se ter o direito a se divertir, o direito à infância na sua plenitude em segurança, de fato é um impacto sem precedentes. Com a rejeição em plenário, o projeto será arquivado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.